Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Eu vou ler inicialmente os versos do 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Amém. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui o teu povo. Queremos, Senhor, te ouvir. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados e que possa eu ter condições, Senhor, de ser usado por Ti, por Teu Santo Espírito nesta noite, em nome de Jesus, para que eu venha trazer as palavras do Teu coração e não do meu. Senhor, em nome de Jesus, venha nos ensinar. Amém. O melhor lugar do mundo. Qual será o melhor lugar do mundo? Será que é na beira de uma praia, numa rede armada entre dois coqueiros, a brisa marinha, o barulhinho dos coqueiros, e o barulho do mar nas ondas? Ou será no topo de uma montanha em que a gente possa ver toda a paisagem lá embaixo, recebendo aquela brisa fresquinha? Depende muito. Qual o melhor lugar do mundo? Para alguns pode ser viajando pela Europa, vendo as maravilhas do mundo. Mas para nós que decidimos um dia seguir a Jesus, nós vamos ver na noite de hoje, através da palavra de Deus, para nós cristãos, qual o melhor lugar do mundo. Nós vemos na Bíblia, é notória a amizade que Jesus mantinha com a família de Lázaro. Lázaro, ao que tudo indica, eles não tinham pais, moravam juntos os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Esta passagem que nós lemos está se referindo, é da casa, na verdade, de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. E Jesus mantinha boa amizade com aquela família. E a Bíblia deixa isso bem claro em várias passagens, e nós vamos ver essas passagens hoje na Bíblia. Essas passagens relatam as Escrituras de que Jesus, devido a tão boa amizade,
ele costumava se hospedar na casa desta família. Estava sempre juntos. Quando ele passava por ali, era na casa deles que ele se abrigava. Nós vemos Jesus hospedado na casa de Lázaro em outra cena que envolve também Marta e Maria. Vamos ver? Ela está em João capítulo 12, versos 2 e 3. Vamos fazer um passeio pela Bíblia. De Lucas nós vamos para João capítulo 12. Vou ler os versos 2 e 3 porque já nos dá uma dimensão de outra cena que envolve Marta, Maria e Jesus. Diz assim, em João 12, versos 2 e 3. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Marta estava fazendo o quê? Servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, olha o terceiro personagem. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Outra cena, então, envolvendo Jesus, Marta, Maria. E hoje nós vamos analisar o envolvimento de Marta, Maria com Jesus. Nós vemos, em primeiro lugar, que na nossa caminhada cristã, nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Se nós quisermos ter uma caminhada completa, perfeita com o nosso Mestre. Então guarde na sua mente, primeiro ponto, estabelecer prioridades. O que é isso, prioridade? O que é mais importante vem primeiro. O que é mais importante vem primeiro. Você faz uma relação de coisas que tem que fazer e procura ordenar. Em primeiro lugar, o que é mais importante, você bota na primeira linha. Em segundo grau de importância, na segunda, e assim vai estabelecendo. O que ficou por último é sinal que não tem tanta importância. Portanto, se no seu tempo durante o dia você faz a primeira coisa, faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas terminou o dia, você não conseguiu fazer, que ficou em oitavo ou nono lugar, amém, não tinha tanta importância, e na escala de prioridade você conseguiu fazer o quê? O que era mais prioritário, o que era mais importante. O que é que nós vemos aqui nessa segunda cena que acabamos de ler? Nós vemos, de um lado, eu despertei a atenção da igreja para esse detalhe, Marta fazia o quê? Servia. Marta servia, Marta estava trabalhando. Para os estudiosos da língua hebraica, quando vai ver no original, no hebraico, esse verbo servia, nesse contexto aqui, eu fui ver o significado. Servia significa atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados. Ou seja, Marta estava ocupada com as suas tarefas de dona de casa. Pensa comigo, Marta servia, Marta estava ocupada com as atividades de dona de casa. Maria, irmã dela, não era dona de casa também? Era. Interessante, não era para Maria também estar ajudando realmente Marta nas tarefas? Era. Maria também tinha obrigações de dona de casa, tanto quanto Marta. Mas o que é que Maria foi fazer? Diz a palavra que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Interessante. Marta foi se preocupar em fazer primeiro as tarefas de dona de casa. Maria tinha essas mesmas tarefas, mas qual foi a prioridade de Marta? Cuidar das tarefas de casa. Quais foram as prioridades de Maria?
aproveitar a presença de Jesus ali e ir adorar o Senhor com o bálsamo de nardo puro. Era costume na época, as jovens que pretendiam, todas elas pretendiam se casar, elas iam juntando. As que eram menos abonadas financeiramente custavam mais para conseguir comprar este nardo, que é um perfume na época muito caro, mas um perfume maravilhoso, e elas guardavam aquele nardo, aquele bálsamo de nardo para a noite de núpcias. E nós vemos aqui que Maria, na verdade, ela nem se preocupou em derramar todo o bálsamo, todo o nardo que ela tinha, o vidro todo, o frasco inteiro, nos pés de Jesus. Ela não esperou o casamento para usar aquele perfume. Ela achou que aquele seria talvez um momento muito mais importante na vida dela, e ela despejou nos pés. Agora, pensa comigo. Marta corria para cá, corria para lá. Maria pega e se aproxima do mestre. Certamente ela deve ter se ajoelhado na presença do Senhor, e eu vou lhe provar que sim, porque ela despejou nos pés, e ela enxugou com o quê? Com os cabelos. Ela estava em pé, irmãos, ela estava nos pés do Senhor, o mais próximo, aleluia, possível dos pés dele, porque ela secava com os cabelos, ou seja, o seu rosto estava nos pés do Senhor, secando os pés com os seus cabelos. Uma pessoa em pé não conseguiria secar. Mais adiante, nós vemos um novo encontro de Jesus com essas duas irmãs. Lázaro morreu e elas mandaram chamar o nosso mestre. E nós vamos agora para João, capítulo 11, versos 20 e 21. João 11, versos 20 e 21. E nós vamos ver o seguinte: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha que contraste. Marta era realmente agitada, não é? Marta era talvez precipitada. Vejam bem, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Aos olhos humanos, e para elas aqui a gente vê que era algo que ele chegou atrasado. Adiantaria de que então Marta sair correndo ao seu encontro, se ele estava vindo para a casa delas? A casa estava cheia de gente, que nós vamos ver na palavra isso. Mas ela foi ao encontro. E estabelece-se aqui um diálogo muito interessante. No verso 21, Maria ficou sentada em casa, né? Marta foi encontrar o mestre. A Bíblia não deixa isso claro, eu suponho, pela maneira como ela fala e pela maneira como ela enfrenta o Senhor Jesus. Lembra daquela outra passagem que nós vimos que ela foi: mestre, não te importas que ela está ali sem me ajudar? Ordena que ela vá me ajudar. Ela realmente era uma mulher que convivia com Jesus, mas olha a maneira como ela fala com Jesus, diferente de Maria. Vamos ver, no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Eu quero acreditar que o tom de voz dela, pela sequência do diálogo, a Bíblia me leva a acreditar, é uma inferência minha, eu tomo a liberdade de pensar assim, pelo decorrer da conversa. Ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Soa, não sei para você, não quero induzir também você a pensar do jeito que eu aqui, certo? Aqui é um pensamento livre meu, talvez até num tom quase que de censura, de reclamação, de murmuração, como quem diz: eu mandei lhe chamar, meu irmão estava vivo, e o senhor leva 4 dias para chegar aqui. 4 dias, se o senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Mas no verso 22, o que é que diz? Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Bom, um lampejo aqui de esperança e de fé, como quem diz, nem tudo está perdido. Apesar de eu ter chegado atrasado, mas eu sei que tudo que o Senhor pedia ao Pai, a Deus, Ele vai lhe conceder. Olha o diálogo. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. Estão percebendo? Como quem diz, agora o Senhor chegou tarde, Jesus. Ele vai ressurgir quando da ressurreição dos mortos, no dia do juízo final. Ela estava querendo dizer a isso, no último dia. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? No último dia. Veja a postura dela. Ela vai discutir teologia com Jesus. A ressurreição, mas vai ser no último dia. Aí disse-lhe Jesus, como diz Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E o Senhor desafia ela, desafia a sua fé, perguntando: crês nisto? Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Quer dizer, até agora eu estava acreditando, né? Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nos versos 23 ao 27, nós vimos uma discussão de Marta com Jesus. Uma discussão aparentemente teológica. Vai ressuscitar, mas vai ressuscitar no último dia. Mas Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Tu crê? Eu creio e tal. Mas ela ficou firme na dela. Vamos ver que não basta apenas crer, como Marta estava crendo, estava dizendo que cria. Não basta apenas crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, porque nisto até o diabo crê que estremece. O irmão está entendendo? Não basta crer. Marta cria, mas só crer até o diabo crê que estremece. É preciso um pouco mais do que isso. É preciso, irmãos, ter intimidade com Ele. É preciso se envolver com Ele. Pelo que nós vimos da atitude de Marta o tempo inteiro, em que ela aparece com Jesus presente na vida dela, na casa dela, ela não tinha envolvimento com Jesus. Ela conhecia, via Ele todo o tempo lá, mas ela não tinha, aproximação. Ela não tinha intimidade. Acreditar é uma coisa, até o diabo acredita, mas ter intimidade com Jesus é outra coisa completamente diferente, igreja. Marta conhecia Jesus, Marta cria em Jesus, Marta hospedava Jesus em sua casa, mas ela não tinha um real envolvimento com Ele. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Receba! Marta nunca encontrava tempo para ter intimidade com Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Marta nunca encontrava tempo. Ela sempre tinha outras prioridades antes de Jesus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Jesus, espera aí, quando eu tiver um tempinho eu vou aí falar contigo. Mas é mais importante para mim arrumar a casa, servir a mesa, lavar os pratos, cuidar disso, atender os convidados. Eu não posso deixar isso aqui. O Senhor Jesus, espere, Jesus. Quando eu terminar os meus afazeres, aí se sobrar tempo, eu vou te dar o resto do meu tempo. É mentira, irmão? Estou exagerando a vida de Marta aqui? Não. Esta era a diferença entre Marta e Maria.
E eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que quando não se tem tempo para Jesus, porque estamos ocupados com outras atividades, nós não conseguimos ter experiências com Ele. O que nos falta muitas vezes, queridos e amados irmãos, é ter mais experiência. E por que não temos? Porque não estamos dedicando o nosso tempo precioso, em primeiro lugar, para Ele. Nós colocamos outras prioridades antes de Jesus. Como é que queremos ter experiência? Nós cremos que nem Marta. Agora, Marta centralizava a sua vida com Cristo apenas nas coisas materiais. Nunca tinha tempo para as coisas do Espírito. Ela não conseguia ter intimidade com Jesus. Se não tinha intimidade, como ter esperança? A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, marque, eu faço questão que você marque na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Receba em nome de Jesus. Receba, igreja. E aqui nós vamos encontrar a teologia versus a ação da fé. Irmãos, eu sou estudante de teologia, mas eu quero lhes dizer de todo o meu coração, tem horas que a teologia ajuda, mas tem outras horas em que a teologia atrapalha. Porque a teologia, muitas vezes, se nós deixarmos que ela comande a nossa vida, nós nos tornamos insensíveis, questionadores, duvidando. Tudo nós queremos ponderar, questionar. Não, mas o teólogo fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. E nós às vezes damos muito mais atenção para dizeres dos homens do que os dizeres de Deus. Nos interessa muito mais ouvir a voz de Deus. Eu quero conhecer teologia sim, porque ela me ajuda, mas o que me ajuda é a palavra de Deus. A teologia que me interessa é a dele. Louvado seja o nome do Senhor. É ela que me dá salvação, não é teólogo nenhum. Tem hora que a teologia atrapalha, pois o que acaba sempre falando mais alto é a fé, a experiência, a intimidade, a confiança na resposta de Deus aos nossos anseios. E na sequência nós vemos em João 11, do 32 ao 35, vamos ler, que coisa linda, 11 do 32 ao 35, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, Maria ficou em casa fazendo o que, irmãos? Ela ficou sentada esperando por Jesus. Ela sabia que o Mestre, embora aos olhos humanos, aleluia, estava tardando, mas Ele é fiel e Ele chega na hora certa. Por isso, isso é fé. Ela não se precipitou para ir correndo, ela ficou sentada esperando Jesus chegar. E Ele chega, e Ele chegou. Quando Ele chegou, ela saiu ao seu encontro, diz no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, olha a atitude diferente. Marta foi discutir com ele, mas Maria o que é que fez? Lançou-se aos pés. Olha a atitude. Uma coisa é eu chegar, peitar a pessoa. Marta se lançou nos pés de Jesus? Não, mas Maria se lançou. Uma atitude de humildade. Maria nos pés de Jesus, que era o lugar onde ela estava acostumada a andar mesmo, irmãos. Uma pessoa que está nos pés do outro, deitado nos pés, ela está falando com humildade, ela não está falando com arrogância. Eu creio aqui que a fala dela, Senhor, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras de Marta, mas com um sentido e uma atitude totalmente diferente. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Irmãos,
a mesma frase. Uma discute teologia com Jesus, a outra toca o coração do mestre e ele se comove. Oh, irmão, você quer coisa mais linda? O que Deus quer de mim e de você é só isso, um coração quebrantado. Por isso eu não consigo concordar com essas teologias que dizem que tem que determinar para Deus fazer. Eu tomo posse, eu determino, eu ordeno, faça agora. Eu estou mandando. Que Deus quer um coração quebrantado. E a prova está aqui, que diz que imediatamente ele, vendo-a chorar, ele comoveu-se. Maria lançou-se onde? Aos pés de Jesus. Jesus, vendo-a chorar, agitou-se no espírito e comoveu-se. E em seguida diz, no verso 35, Jesus chorou. Oh, meu Deus! Jesus chorou. Ele chorou ao ver o sofrimento das pessoas, e ele, como homem, ele pôde entender o que significava a dor da partida de alguém. Por isso ele nos compreende tão facilmente, porque ele, tendo encarnado como homem, ele sofreu as mesmas coisas que nós. Ele entendeu, ele é um Deus que entende o que nós sentimos. Por isso ele não fica alheio quando ele vê você chorar, quando ele vê o teu sofrimento. Ele sente, ele te entende, ele compreende, ele chora junto contigo quando vê teu coração quebrantado aos pés dele. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, nós vimos que Marta não conseguiu tocar o coração de Jesus, mas Maria, com a sua humildade, tocou o coração do nosso mestre. Irmãos, Jesus não é insensível à nossa dor. Jesus chorou a morte de Lázaro. Quando você está triste, Jesus não está lá no céu alheio e indiferente à sua dor. Ele conhece as suas emoções. Quando você teve aquela grande desilusão amorosa, quem sabe, ou quando você pensou que nunca mais iria amar alguém, que o mundo havia se acabado, quando você perdeu aquele ente querido e você achou que a sua vida também havia se acabado ali, junto com aquela pessoa, que não havia mais sonhos, que a partir daquele momento você não queria mais saber de mais nada na sua vida. Naquele momento que você sentiu isso, Jesus não foi indiferente. Jesus não está indiferente ao que você está passando. Quando você perdeu aquele alguém que você amava e as torrentes de lágrimas inundaram os seus olhos e você queria entender o porquê aquele alguém foi levado. Quando cada lugar, quando cada objeto daquela casa eram instrumentos de lembrança que alimentavam a saudade, Jesus não foi indiferente. Isso também não passou desapercebido para ele. Quando você se desesperou com aquela doença de alguém que você tanto amava, e quando a sua angústia quase que o levava à loucura, Jesus não foi insensível à sua agonia, mas ele entendia e compreendia a sua aflição, e ele também chorou por sua causa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos diz, Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não devemos ficar ansiosos. Assim nós chegamos finalmente ao nosso texto que nós começamos a mensagem de hoje, Lucas 10, 39. De volta ao começo, volte lá em Lucas 10, 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Amados, o que nós vemos aqui? Novamente encontramos quem? Maria. Onde? Aos pés de Jesus, fazendo o que? Ouvindo seus ensinamentos.
e esta se quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, a escutar a voz de Jesus. Ela estava bem pertinho dele, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para lhe dizer. Que lindo, que cena linda! Você consegue fechar os olhos e imaginar aquela mulher sentada aos pés de Jesus? Que privilégio! E ela poder ouvir da própria boca do Mestre aquelas palavras de vida eterna. Que palavras doces ela deve ter ouvido. Oh, meu Deus, que momento glorioso na vida daquela mulher, e a outra perdendo tempo cuidando da casa. A casa tinha tempo para cuidar, mas Jesus ali era algo que não podia ser perdido, aquela oportunidade. Irmãos, eu quero lhes dizer que o tempo que nós podemos dispensar a aprender os ensinamentos de Jesus, ele é muito precioso. Por isso, nós não podemos perder tempo com outras coisas. E Marta, a prática, a teóloga, a dona de casa, mantinha a casa que era um brilho. Onde é que ela estava enquanto a sua irmã aprendia as palavras de Jesus, sentada aos pés dele? Lucas 10:40 informa: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Será que isso não ocorre com você, hein? Que agora está aqui me ouvindo? Ao invés de priorizar a sua vida, o seu tempo para as coisas do reino, será que você não tem agido como Marta? Agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço? Por isso, você não consegue ir à escola dominical. Por isso você não consegue chegar no culto no horário de início. Você não tem mais tempo para orar. Você já vai se deitar, não tem mais coragem para se ajoelhar e falar com o Senhor, ter um momento de intimidade, pelo menos no final do dia. Você não tem mais tempo para ler a Bíblia. Para tudo você encontra tempo, menos para assentar-se aos pés de Jesus. E o que é que Jesus disse para Marta, que diz hoje para você? Respondeu-lhe o Senhor no verso 41: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, Jesus conhece o nosso coração. Nós podemos dar desculpas para o cônjuge, nós podemos dar desculpa para os nossos filhos, nós podemos apresentar sempre uma desculpa para o pastor, mas nós não podemos dar desculpa para Jesus. Marta bem que poderia ter se organizado de forma diferente nas suas ocupações caseiras. Ter Jesus lhe ensinando é uma oportunidade que não pode ser perdida, não pode ser desperdiçada. Nós priorizamos, irmãos, essa é que é a verdade, tantas coisas, e desperdiçamos o nosso tempo às vezes com tanta bobagem, e só quando já é tarde é que nós vamos nos aperceber disso. O que é que Jesus nos ensina nesse texto bíblico? Lucas 10:42, a parte A. Ele disse: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, mas ele não diz na sequência. Vamos para a palavra de Deus. O que será que é necessário? Está na palavra. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, e marque aí, vá marcando. A Bíblia é para rabiscar mesmo, é para marcar. Olha a resposta aqui, o que é necessário, viu? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso é para aqueles que tiveram um novo nascimento, irmãos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Receba, leve para sua casa. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Salmo 34, verso 10. 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluia!
Lucas 10:42, voltando para o nosso texto, a parte B. E ele diz agora: Maria, pois, escolheu a boa parte, aleluia, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte que ele escolheu? Marta escolheu a parte dela, Maria escolheu também. Jesus elogiou quem? Marta ou Maria? Maria. Ela escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Ficar sentada aos pés de Jesus. Este é o melhor lugar do mundo, igreja, aos pés de Jesus, sentado, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua palavra, aleluia. Comparando Marta e Maria, quem é que ficou com a melhor parte? Maria, evidentemente, porque o próprio Jesus afirmou isso. E o melhor, a melhor parte, não lhe será tirada. Ninguém te tira esta parte. Fique dos pés de Jesus, que eu duvido que o inimigo toque em você. Eu quero concluir lendo Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto de Hebreus nos fala que Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Se ele é poderoso para socorrer na hora da tentação, ele também continua sendo poderoso para socorrer na hora que a gente caiu na tentação. A gente insistiu, caiu, ele é poderoso para nos socorrer em qualquer momento, aleluia. Ele é poderoso para nos socorrer em meio à dor. Jesus não é apenas sensível e solidário à nossa dor. Ele não apenas traduz a nossa aflição diante do Pai. Ele é poderoso para nos socorrer em meio às nossas lutas. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e vai continuar sendo o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O seu poder não mudou, porque é ele quem repreende os ventos, é ele quem faz cessar as tempestades, é ele quem transforma a água em vinho, é ele quem dá vista aos cegos, é ele quem dá voz aos mudos, é ele quem dá audição aos surdos, é ele que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos, é ele quem cura a lepra, é ele quem cura a AIDS, é ele quem cura o câncer, é ele quem ressuscita os mortos, é ele que dá livramentos, é ele que dá vitórias ao seu povo, aleluia. Ele é poderoso para nos socorrer, igreja. Lázaro morreu, mas parece que quem estava morta espiritualmente era Marta. E você? Você age como Maria, corre para os pés de Jesus, ou você age como Marta? Eu espero sinceramente que você esteja vivendo como Maria neste mundo de Martas. Está cheio de Martas, são poucas Marias. Se você está como Marta, eu quero lhe dizer que o Jesus que chorou, ele pode ressuscitar você para uma nova vida e você se transformar numa Maria, para priorizar o reino de Deus na sua vida, para você ir para os pés de Jesus, para você ir para o melhor lugar no mundo. Primeiro, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Pense primeiramente nas coisas lá do alto. Segundo, quando se trata de fé, esqueça a teologia. Amém? Esqueça as discussões, apenas exercite a sua fé. E terceiro e último, sempre que puder, coloque-se no melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Senhor Jesus, é tão bom estar aqui, muito melhor
do que ter outros prazeres, do que estar em outra parte, onde o Senhor não tem a chance de falar ou de ouvir. Assim tão perto, Senhor Jesus, é tão bom te conhecer. Muito melhor do que ter milhões de amigos que na hora da tristeza vão embora, nem se lembram de usar o telefone pra dizer te cuida. A tua presença faz tão bem pra mim, isto é tão forte que pareço estar no céu. Há uma expressão de amor em cada gesto teu. Percebo quanto sou feliz porque estás em mim. Viver cada instante em tua dimensão me dá um gozo que nem sei como explicar. Somente abro o coração e me entrego a ti com tudo. Senhor Jesus, o melhor lugar do mundo é qualquer um que tu estás. Senhor Jesus, é tão bom te conhecer. Muito melhor do que ter milhões de amigos que na hora da tristeza vão embora, nem se lembram de usar o telefone pra dizer te cuida. A tua presença faz tão bem pra mim, isto é tão forte que pareço estar no céu. Há uma expressão de amor em cada gesto teu. Percebo quanto sou feliz porque estás em mim. Viver cada instante em tua dimensão me dá um gozo que nem sei como explicar. Somente abro o coração e me entrego a ti com tudo. Senhor Jesus, o melhor lugar do mundo é qualquer um que tu estás. Programa Momentos com Jesus.